Então, por favor, Marcos, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Vocês me escutam? Estão me ouvindo? Tudo certinho, estamos ouvindo, sim. Você escuta a gente? Escuto sim. Vou iniciar então. Né? O título é A Singularidade da Existência Paradoxal em Kierkegaard sob as lentes de Sartre. Agradeço o convite do amigo Eduardo, já é o segundo. Participei do evento do ano passado. Para este ano, neste momento, relutei um pouco de aceitar o convite, pois não conheço o pensamento de Sartre. Não tenho, pois, conhecimento, sobretudo, da obra literária, mas creio que é nela, na literatura, que a questão filosófica mais aparece através dos personagens, como ocorre na obra de Gabriel Marcel, em sua produção teatral. Eu queria apenas, antes de continuar a leitura, né, eu moro aqui em frente a um supermercado, cara. Espero que não tá passando um carro de som direto, espero que não atrapalhe, né? Mas aí já peço desculpa antecipadamente se tiver algum barulho. E sobre o meu texto, né, eu vou tentar fazer uma leitura ou levantar assim, alguns problemas, né, sobretudo dois aspectos do texto de Sartre no evento da Unesco dos 150 anos do nascimento de Kierkegaard. Né? Então, eu não tenho a pretensão de explorar ou esgotar o sentido do Kierkegaard sartriano que aparece no texto, mas tão somente apontar aí a questão, né, o problema. Minha fala, então, não tem a autoridade do especialista, mas possui a busca amorosa do amador filósofo que se aproxima de um grande pensador. Porque é isto e nisto que está a questão, a saber, a relação com dois pensadores. Melhor, como Sartre, grande pensador, relaciona-se ou vê uma relação com Kierkegaard, um gigante do pensamento. O caminho de nossa meditação ou tentativa de aproximação dessa relação Sartre-Kierkegaard será dada pelo próprio Sartre. Sabendo que em 1964 a Unesco organizou um evento Kierkegaard Vivant, Kierkegaard Vivo, em homenagem aos 150 anos de nascimento de Kierkegaard, e publicou em livro as conferências proferidas por vários filósofos, assim como a discussão, o debate que se seguiu, vi que na conferência de Sartre poderia extrair algo do modo como Sartre compreendia essa relação de Kierkegaard em seu pensamento. Essa foi, aliás, a ideia do evento e a provocação do convite para Sartre, Gabriel Marcel, Jaspers, Derrida, Levinas, Heidegger, etc. Kierkegaard vivo significava, de algum modo, e cada um deveria desenvolver isto, a presença do pensador dinamarquês na filosofia de cada filósofo convidado para o evento. No primeiro dia do evento, Sartre e Heidegger proferem a conferência. Na verdade, Heidegger envia o texto O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento, e Jean Beaufret faz a leitura. No texto de Heidegger, curiosamente, Kierkegaard, o homenageado do evento, não é sequer citado, como Marx e Nietzsche o são. Entretanto, o essencial do texto, de que deve existir um pensar que não seja nem racional e nem irracional, talvez indique que o pensar de Kierkegaard anuncie ou desenvolva este tipo de pensamento. No dia seguinte, no debate, Sartre não aparece, mas alguns dos presentes, como Gabriel Marcel e Jean Brum, se queixam de que na conferência de Sartre não tem um autêntico Kierkegaard, e talvez até mesmo um Kierkegaard anti-kierkegaardiano. Jean Wahl, por outro lado, pondera de forma positiva que se não há influência mais direta, mais dependente na conferência de Sartre,
Sartre estabelece um encontro salutar com Kierkegaard. Apesar de ateu, Sartre consegue estabelecer um encontro com Kierkegaard, por exemplo, com o conceito de transhistoricidade, que Jean Wahl, tentando responder às críticas de um dos presentes, opina que tal conceito poderia equivaler ou se aproximar do conceito do eterno em Kierkegaard. O título da conferência de Sartre é O Universal Singular. Foi proferida em 24 de abril de 64. O universal singular retrata o paradoxo próprio do pensamento kierkegaardiano e de toda a existência. Universal, sim, mas singular. A universalidade não sobrevoa a finitude, abstraindo-a como verdade da finitude instaurada fora dela. A singularidade não é enterrada num solipsismo individualista que, em sua particularidade, não comunica a universalidade. O universal, o todo, a arqué, se dá e se realiza na singularidade do indivíduo. O indivíduo, em sua singularidade, superando, mas não negando suas particularidades, manifesta e comunica um modo de ser do humano. Esse modo de ser do humano, enquanto um ter de vir a ser, para conquistar sua singularidade, sua autenticidade, mostra o universal singular operando efetivamente. O indivíduo, todo e qualquer indivíduo, é inicialmente indivíduo, particular, mais um na coletividade, sem singularidade. A singularidade não é dada, mas conquistada. Kierkegaard aparece na história da filosofia, na história do pensamento, como filósofo da singularidade. Luta contra a filosofia da época, o idealismo alemão, a filosofia sistemática. A existência não pode ser reduzida ao sistema. O sistema não pode ou não deveria, através de categorias lógicas, definir e determinar o sentido da existência. A existência e seu sentido não podem, previamente, ser oferecidos pelo sistema, porque o sentido de uma existência, sua singularidade, nasce no coração da contingência da vida. As contingências da vida, as determinações intermediárias, angústia, desespero, paciência, que surgem, advêm sobre o existente, através de seu modo de se relacionar com o mundo, tem um caráter de irredutibilidade que o sistema não pode admitir. É na medida que o homem vive a vida que a vida se torna mais vida, mais plena. É na tribulação da existência, no atrito do existir e no consequente modo como me relaciono com isto, é então que sinto a vida travar ou ser liberada para a minha singularidade, apropriando-me do meu próprio. A singularidade é, pois, conquistada, apropriada. A vida é, então, essa aventura venturosa de, a partir de si mesmo, tornar-se si mesmo. A vida, a existência, assim, não tem sua verdade instaurada fora dela mesma, de sua finitude, de sua contingência. O sentido da existência não está dado previamente pelo sistema, através dos conceitos, sendo suficiente compreender este sentido em sua abstração universal. A existência não é apenas para ser compreendida, mas para ser vivida. É justo o caráter de vivido que é prévio ao sistema, aos conceitos, à filosofia. É então o vivido, a existência, a finitude, que assume o caráter originário, que comunica e acena para o seu próprio sentido, sua verdade. Tentando, pois, compreender a existência
desde ela mesma, procurando seu sentido através do existir, que se dá na crueza da vida e não no ideal da existência que Kierkegaard elabora sua filosofia. É um movimento que vai, quer dizer, parte do real, da existência concreta, do coração da vida, para o ideal, os conceitos universais, a cabeça da vida. Então, por assim dizer, um único movimento que procura capturar o fenômeno da existência. Por essa razão que Kierkegaard rompe com o modo de fazer filosofia da época, e talvez seja precisamente por isso que Sartre, em Existencialismo e Humanismo, vai conceber Kierkegaard como pai ou precursor do existencialismo. A teoria dos estádios existenciais, estético, ético e religioso, é uma fundamentação filosófica do self, do si mesmo. É a via sacra da existência, enquanto percurso existencial que o homem salta de indivíduo para indivíduo singular. É um modo de Kierkegaard mostrar, em oposição ao sistema, ao idealismo alemão, que o homem inicialmente não é, mas precisa vir a ser. O homem não é algo já constituído, mas que deve efetivar sua constituição, seu modo de ser. E este ter de ser passa por estádios, por modos concretos de existir. Não é desprovido de significado filosófico que a maior parte do corpus kierkegaardiano seja de autoria de pseudônimos. Os pseudônimos representam modos possíveis de existir. Eles traduzem possibilidades existenciais que, em maior ou menor medida, todo homem está sendo ou pode vir a ser. Nesse sentido, cada pseudônimo simboliza um indivíduo com suas particularidades, seu ranço, suas obsessões, suas tendências, etc., na luta e labuta de conquistar sua singularidade. Isso significa que os pseudônimos mostram, revelam as implicações de um modo possível de existência. O pseudo da palavra pseudônimo não é apenas o falso no sentido apenas de ocultar a autoria de Kierkegaard. O pseudo indica que o pseudônimo está ou habita no coração da vida, sendo afetado por várias tonalidades afetivas, impulsionando seu modo de existir e, diante do paradoxo e contradições deste modo de existir, pulsiona o salto para a possibilidade de outro modo de ser que, mesmo que o pseudônimo não salte, possibilita essa possibilidade de poder ser para o leitor atento. Os pseudônimos, pois, enquanto traduzem modos possíveis de existir, e, nesse sentido, são espelhos para o leitor, simbolizam a necessidade de superar o pseudo e conquistar seu próprio, sua singularidade. Essa singularidade é o seu modo próprio de existir, enquanto comunica, por outro lado, a universalidade de um modo de ser. Nesse sentido, pois, existe programaticamente uma distância de Kierkegaard e de seus pseudônimos. É o método da comunicação indireta. Sartre, na conferência, viu bem isto. Cito Sartre, abro aspas. Mediante o humor, mediante a ironia, Kierkegaard, por sua vez, se mostra e se oculta. Não é certo que se negue a comunicar-se. Simplesmente permanece secreto na comunicação mesmo. Sua mania dos pseudônimos é uma desqualificação sistemática do nome próprio. Fim da citação. Esta ambiguidade na comunicação é necessária justamente porque ele não está comunicando um saber universal abstrato. Kierkegaard não descreve a existência como um objeto, mas ocupa-se de clarificar o fenômeno da existência. Por isso, Sartre vê nos pseudônimos uma desqualificação sistemática do nome próprio.
Mas isto se deve, a meu juízo, porque não existe, a priori, um conceito de existência a comunicar como uma receita, uma bula da certeza da existência. É preciso, porém, apesar disso, através da existência, imerso em meio ao vivido, na experiência vital, existencial do vivido, buscar um sentido, sua singularidade, seu nome próprio. Esse, de fato, não é dado, mas conquistado, mesmo que seja adquirido na noite da existência, na luta com Deus como Jacó. Dizíamos no início, e no dia seguinte à conferência de Sartre, Gabriel Marcel e Jean Brum, por exemplo, acusavam que na conferência de Sartre existe um Kierkegaard anti-Kierkegaard. À primeira vista, isso parece ser verdadeiro. Ao ler o texto com dificuldade, escutava a voz de Kierkegaard na voz de Sartre. Às vezes, na leitura, sentia a necessidade de reler o parágrafo lido na tentativa de me forçar a uma maior concentração para poder ouvir, fechando inclusive os olhos, para melhor auscultar o lido, repetindo na minha interioridade as frases, tentando encontrar a voz do dinamarquês na voz do francês. O conceito de existência, que parece ser um ponto de interseção que possibilita o diálogo, a relação entre os dois pensadores, não aparece tematicamente desenvolvido. A angústia e o desespero, por exemplo, como tonalidades afetivas fundamentais da existência, aparece muito sumariamente. Sartre não tem, ou parece não ter, o compromisso de analisar os conceitos de Kierkegaard em determinada obra ou no desenvolvimento de seu pensamento. Mesmo desconhecendo as obras sartrianas, sei da importância da linguagem literária, da literatura como um médium da filosofia, e então fiquei também surpreso, espantado, pelo fato de Sartre não fazer uma relação da produção pseudonímia com suas obras literárias. Ora, a meu juízo, nas obras pseudônimas, com diferentes gêneros literários, através dos pseudônimos, enquanto representando modos de existências, e então comunicando a universalidade de um modo possível de existência, com as respectivas tonalidades afetivas que aparecem como angústia, desespero, melancolia, fé, amor, paciência, etc., seria justamente o ponto de contato, de encontro, de diálogo entre Sartre e Kierkegaard. Mas, ao menos nessa conferência, isso não aparece. Então, quando Gabriel Marcel e Jean Brum falam de que há um falseamento de Kierkegaard no texto de Sartre, parecem ter razão. Por outro lado, este procedimento de Sartre pode significar justamente o que Kierkegaard mesmo mobiliza em seu leitor, numa leitura filosófica. Ora, é isso mesmo que Heidegger realiza em sua conferência, convidado para o evento da Unesco, para a celebração dos 150 anos de nascimento de Kierkegaard, para mostrar o Kierkegaard vivo em sua filosofia, sem citar Kierkegaard em sua conferência, este aparece velado nas entrelinhas, sem mencionar Kierkegaard tematicamente, mostra operativamente que a tarefa do pensamento aparece justamente em Kierkegaard. Não está isso relacionado à comunicação indireta de Kierkegaard? Não é isto mesmo o melhor modo de homenageá-lo, de celebrá-lo? Para concluir, ou conduzindo aí para a conclusão, vou destacar 2 pontos da conferência que, para mim, mostram uma compreensão aguda que Sartre tinha de Kierkegaard. E eles parecem justificar o procedimento sartriano da condução de sua conferência. Kierkegaard está situado historicamente no século XIX, fazendo uma filosofia em oposição ao idealismo e às várias formas de abstração do real, através dos conceitos abstratos de humanidade, de coletiva, etc., e de um acento na história e não na singularidade do indivíduo. Se os pensadores destacam
a essência do cristianismo, o que é objetivamente o cristianismo? A filosofia da história, isto é, as fases ou épocas da civilização ocidental como progresso, Kierkegaard, por outro lado, se volta para a história existencial do indivíduo, estádios existenciais, como tornar-se si mesmo, como tornar-se cristão. Contra o pensamento especulativo abstrato, Kierkegaard olha para o devir, o que está sendo e vindo a ser, priorizando, pois, a existência. Daí que Kierkegaard promoverá uma mudança de olhar para ver fenômenos e não objetos, menos metafísica e mais ética, não no sentido de disciplina filosófica, mas como um modo de investigar o real, saindo de uma abstração para uma transformação do indivíduo que investiga. Por isso, Sartre inicia a conferência comunicando que não pode transformar Kierkegaard, o saber sobre Kierkegaard, como objeto. Fazer isso seria contrário ao pensamento kierkegaardiano e cair naquilo que Kierkegaard, no pós-escrito, sobretudo, ao criticar o sistema, chamava de histórico mundial. Seria, cito Sartre, abro aspas, fazer dele, de Kierkegaard, um objeto, no que Kierkegaard chamava o histórico mundial. Fim da citação. O outro aspecto que quero destacar, vinculado ou implicado neste, é a questão da história e do transhistórico. Aqui aparece um pouco da apropriação sartriana de Kierkegaard, quer dizer, como Sartre, um ateu do século XX, como ele se autodenomina no texto, como é que ele lê a questão dos dogmas e, sobretudo, do pecado como pressuposto da filosofia de Kierkegaard. Primeiro, apontar essa questão de não transformar o saber sobre Kierkegaard como objeto. Ora, se Sartre tivesse essa postura histórico-mundial no tratamento de Kierkegaard, seria um historiador da filosofia no sentido mais decadente de reprodução de ideias gerais. Não estaria dialogando com Kierkegaard, co-pensando com Kierkegaard e contra Kierkegaard o real. Descreveria os conceitos como se fossem verbetes. Tal procedimento seria um homicídio qualificado, sem possibilidade de Kierkegaard como vítima para aparecer em sua defesa. Kierkegaard seria descrito numa caricatura. Não o retrataria de toda em sua originalidade. Sua face não corresponderia ao vivido. Teria algo artificial, maquiado. Perderia o vigor do modo de ser do existente no devir. Abstrairia a angústia, o desespero, etc., de seu habitat natural, só a partir do qual o fenômeno aparece e se oculta. Daria uma falsa impressão de que o fenômeno foi descrito num positivismo existencial, mas que, na verdade, o que se mostrou foi um objeto, não seu fenômeno. A foto de um leão, por mais nítida e real, jamais promoverá o pavor e medo no contato com o leão verdadeiro enquanto existente. Cito o Sartre. Estou concluindo. O poeta da fé deixou escritos. Estes escritos estão mortos se nós não os damos nossa vida. Porém, ressuscitam, antes de tudo, como havendo escritos além, em outro tempo, com os meios disponíveis, e não respondendo mais que parcialmente às nossas exigências presentes. Fim da citação. Próximo ao fim da conferência, Sartre escreve, cito, ao ler a Kierkegaard, me remonta até mim mesmo. Quero captá-lo a ele e é a mim quem capto. Fim da citação. Evitando transformar o saber sobre Kierkegaard em objeto, Sartre busca fazer desse saber um sujeito-objeto. Ler Kierkegaard sob suas lentes, quer dizer, mediado por seu interesse, por sua filosofia. Não poderia ser diferente por ser um filósofo, um pensador. Toma o pensamento de Kierkegaard não como um objeto entificado, sedimentado, já constituído, mas como uma provocação ao seu próprio pensar. Faz Kierkegaard falar em seu próprio pensamento, porque Kierkegaard, como ele e antes dele,
também viu a mesma questão, o mesmo fenômeno da existência no devir. Então, nesse movimento do pensar, que Sartre, ao querer capturar Kierkegaard, captura, na verdade, ele mesmo, sua própria filosofia. Não quer e não precisa descrever objetivamente Kierkegaard, porque suas exigências presentes não são mais as de Kierkegaard, mas as dele, de sua época. Uma palavra sobre o segundo e último aspecto que gostaria de chamar a atenção nesse Kierkegaard de Sartre. Sartre escreve, abro aspas, este filósofo é um antifilósofo. Por que despreza o sistema hegeliano e, de maneira geral, toda a filosofia? Porque, segundo nos diz, o filósofo busca um começo primeiro. Porém, por que, poderíamos perguntar, continua Sartre, por que ele que despreza os começos, toma como ponto de partida os dogmas cristãos? Pois admiti-los a priori, sem examinar sua validade, é convertê-los em princípios indiscutíveis do pensamento. Não há aqui contradição? E ao não ter estabelecido um começo sólido, não toma Kierkegaard por origem e fundamento de seu pensamento o começo de outros? E ao não ter examinado com crítica, e ao não ter duvidado dele, até não poder duvidar mais, não o conserva até em seu pensamento mais íntimo, seu caráter de alteridade? Esta é verdadeiramente a injusta pergunta que o saber objetivo faz à existência. Fim da Marcos, desculpa interromper, 5 minutos. Obrigado. Kierkegaard é crítico de um pensamento sem pressupostos, sem começo. De fato, todo filósofo busca sempre a arqué, a origem, o começo sem começo. Seja o ser, a substância, a ideia, a subjetividade, Deus. Todo pensamento filosófico é edificado a partir de uma ideia de princípio, de começo. Penso que Kierkegaard é contrário à assunção de um princípio artificial criado por determinado filósofo. Tal começo se dá fora da finitude como critério de verdade da finitude. Kierkegaard parece julgar tal procedimento artificial, falso, abstrato. Verdade que os dogmas cristãos, a ideia de pecado, não foram criados por Kierkegaard, mas foi revelado na experiência cristã. Mas isto parece ser um procedimento semelhante ao criticado ou até mesmo pior. Tal começo, enquanto dogmas do cristianismo, foi sequer criado por Kierkegaard, mas assumido como verdadeiro e não posto no crivo da dúvida. O fato é que todo pensamento filosófico, como o sistema hegeliano, quando o kierkegaardiano, busca ou adota um começo. O salto da perspectiva kierkegaardiana parece indicar que tal procedimento não revela uma artificialidade, mas assume o que é constitutivo da própria existência. Em toda e qualquer existência, em maior ou menor medida, sentimos emaranhados e envoltos desta realidade acenada pelos dogmas. Sartre, aliás, na citação acima, não deixa de evidenciar, como muita honestidade intelectual, que a crítica feita pelo saber, ao modo como Kierkegaard lida com a ideia de começo na filosofia, é despropositada. A existência mesma tende a desmentir e a recusar essa crítica. Sartre, muito afinado com Kierkegaard, por exemplo, nas migalhas filosóficas, mostra que recusar os dogmas é loucura, assim como tentar prová-los para ter, por assim dizer, uma verificação de sua validade. Assim, exemplifica Sartre, cito, nada faz compreender melhor que isto, que a imortalidade, inclusive provada, não pode ser objeto de saber, senão que é, pelo contrário, uma certa relação absoluta da imanência à transcendência, que não se pode estabelecer mais que no vivido e pelo vivido. Fim da citação. Os dogmas, como começo da filosofia, não podem ser compreendidos como objeto do saber. Não é uma informação sobre o real que se posta no começo como uma linha linear do tempo histórico que daria início às engrenagens da realidade. Transformar os dogmas em objeto do saber é fotografar ou escanear o dogma, retirando-o do mundo da vida, do vivido, da história,
paralisando-o fora da história num absoluto sem historicidade. Os dogmas cristãos, como a arqué dos gregos, são como a physis, que sempre de novo e continuamente faz nascer o real, a vida, fazendo dela mais vida. Os dogmas cristãos não são algo, uma coisa, um objeto, mas está na própria constituição do homem e do mundo, possibilitando o homem vir a ser o seu ser. Teria mais uma página, mas eu vou ler só essa pequena citação aqui para concluir, para não ficar corrido, né? Cito Sartre. E claro está que isto, né, que foi descrito agora, vale para os crentes. Mas para o incrédulo que eu sou, isto significa que a verdadeira relação do homem com o seu ser não pode ser vivida na história, mas que como uma relação transhistórica. Bom, então, em virtude do tempo, eu encerro por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Pessoal.